eu acho que vale a pena, então, os coordenadores estão fazendo a apresentação hoje e na próxima reunião se prepararem para apresentar para a gente essa especificidade do Maracanã, que, pelo que eu estou entendendo, quando os cursos todos se reestruturarem, eu acho que vai ser o único que vai ser de 4 anos. Então, apresentar para a gente por que vocês fizeram essa opção em uníssono, porque não necessariamente tinham que ser os 5 a fazerem. Vocês fizeram em uníssono, e então apresentar... Pode até o que vocês defenderam nesse conselho aí, que eu não sei se foi no conselho de unidade, como vocês definiram isso, se vocês fizeram algum documento, porque isso parece que está fora do PPC, mas está orientando o PPC. Então, talvez vocês vão apresentar para a gente, já que aqui é um conselho de todos os campos, de todos os campos, exato. Antes, só de passar para o Leonardo, né, eu acho que é importante frisar que em vários momentos em que tivemos em todos os campi, tá, que tem cursos técnicos integrados, né, a gente fez as orientações de acordo com as suas particularidades, inclusive para Cambi, quando tivemos uma reunião junto, tanto no Diálogos, em outro momento que a Proem teve também, conversando com a equipe de eletrotécnica e mecânica, né, para eles verificarem se realmente é adequado para SAPA 3, se eles querem fazer em 3 anos e meio, ou manter em 4, mas que a diminuição de carga horária é de acordo com a lei a última lei de formação técnica de nível médio, tá bom? Léo, por favor. Bom, Clenilson, só queria explicar, né, como diretor de ensino do campus Rio de Janeiro, que a gente jogar os cursos para 3 anos geraria uma quantidade enorme de contraturnos, o que poderia inviabilizar algumas turmas de ter sala de aula. Né? A gente, em vários turnos do campus Rio de Janeiro, a gente não tem sala de aula ociosa. E isso é uma questão de infraestrutura do campus hoje, de que a gente não tem número de salas disponíveis para gerar tantos contraturnos. Isso é um dos pontos. O outro ponto levantado foi, a gente ouviu o nosso corpo discente, os alunos pontuaram sobre o que hoje no curso está ruim, né? Então, a sobrecarga de número de avaliações por quantidade de disciplina, então a gente tem alguns períodos hoje que eles têm muita disciplina justamente por ter contraturno, né? E isso gera uma quantidade maior de disciplina para eles. A questão das aulas no sábado, né, e a mudança que ocorre no transporte público do Rio de Janeiro em relação ao dia de semana para o sábado, que isso também tem bastante impacto. Os alunos conhecendo, né, principalmente os alunos que já viveram o curso, né, os egressos também pontuaram uma série de coisas, a gente também fez pesquisa com os egressos. A gente tem a questão de que a gente não tem refeitório no campus, não tem nesse momento um espaço que dê para a gente iniciar a construção de um refeitório, e isso também orientou a diminuição dos contraturnos, né? E gostaria que os conselheiros aproveitassem e verificassem que existem institutos federais com cursos de mesmo nome, em campos diferentes, que funcionam com 3 e 4 anos. Né? Isso também já existe em outros institutos federais. A gente, inclusive, entrou em contato com alguns desses campos para saber, né, desses campi aí, para saber o porquê dessa diferença e tal. Uma das coisas que foi apontado era a infraestrutura do campus, que não tinha condição de fazer o curso em 3 anos, né, e uma série de questões nesse sentido. Né? Então, se a gente precisar, né, a gente vai fazer uma apresentação sobre a questão dos 4 anos, as especificidades do campus, mas já estou aqui de antemão colocando alguns pontos que nós debatemos muito isso no campus, verificamos um monte de coisa, fomos atrás de outras informações fora do IFRJ para tomar essa decisão. Obrigado, Léo, pelas suas explicações. João, por favor. Isso, não vou me estender, não sei se era o ponto até que o Tomás estava... Tá me vendo?
Para mim, tá sempre lento aqui a resposta do computador. Não sei nem se esse era o ponto que o Tomás estava levantando, mas só porque é uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que uma questão para a gente discutir na próxima reunião, pensando aí a longo prazo, bota aí 10 anos, 15 anos que seja, mas eu acho que a gente tem que pensar no horizonte de futuro, é se essa situação dos cursos de 4 anos se mantém ou não, né? Em que sentido? No sentido de que eu, particularmente, não só não tenho nada contra 4 anos, pedagogicamente falando, né? É aquilo. Alguém vai argumentar que não tem recurso só vem para 3 anos. Eu acho que nossa função principal aqui é pedagógica, nossa função maior aqui é a questão didática, digamos assim, né? Claro que há outros elementos, mas do ponto de vista, eu acho, pedagógico e na própria lei de origem dos estudos, surgiu com 4 anos. Os estudos surgiram lá atrás com 4 anos, a proposta, né? Alguns institutos, como, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que talvez seja um dos mais pioneiros nisso, que eles recentemente, acho que ano passado, não sei se foi ano passado, ano retrasado, eles endossaram os cursos em 4 anos. Então, a princípio, eu não tenho nada contra o curso em 4 anos de um ponto de vista pedagógico. Claro que tem coisas a avaliar e tal, mas eu acho que é viável. O que eu acho que pode ser complicado é se isso não for universalizável para todos os campi, né? Acho que esse é o ponto para se debater. Uma coisa é a gente pensar, não é possível, no momento, cortar mais carga horária. Lá em Pinheiral, no curso de agroindústria que eu estou à frente da reformulação, a gente está com essa dificuldade, a gente não consegue enquadrar nos limites de carga horária, a gente vai fazer um meio termo. Mas a gente pensa que daqui a alguns anos, talvez 5, 10 anos, a gente consiga, com o tempo, fazer esse enquadramento. Então, uma coisa é, olha, o Instituto Federal do Rio de Janeiro não vai ter cursos de 4 anos, não é nosso objetivo. O Maracanã tem os cursos de 4 anos, é mais antigo, tem todas essas questões, mas para daqui a 10, 15, 20 anos a gente precisa ter um horizonte para sair dessa armadilha. Isso eu acho que é um ponto, e eu acho que se essa é a questão, deveria estar neste momento, um horizonte deveria estar se construindo nessa questão, para não ser uma renovação de curso. A gente sabe que não é todo dia que se faz uma atualização de PPC, depois se esquece isso, daqui a 10, 15 anos está igual, né? Outra coisa é pensar, não tem problema nenhum o Instituto ter curso de 4, 3 anos. Eu, particularmente, defenderia essa tese. Mas aí outros campos que, de repente, se deparem com alguns desses problemas que foram levantados e queiram botar em 4 anos, talvez também queiram. Eu não estou falando que é uma opinião de Pinheiral, não, mas eu já ouvi em Pinheiral, de algumas pessoas, o argumento de que se a gente pudesse ter só um turno, em vez de turno e contraturno, como a gente tem, integral, a gente é o único campus integral do Instituto, né? É porque a gente tem mais de um dia só de contraturno. A gente virtualmente tem todos os dias, manhã e tarde. Se a gente pudesse ter um turno só, a gente poderia dobrar o número de alunos, talvez, em alguns anos. Mas a gente não bota em um turno só porque não tem como acomodar a carga horária. Se pudesse botar os 4 anos, talvez pudesse. Né? Bota em 4 anos os cursos de Pinheiral. Não estou falando que Pinheiral vai defender isso, não, mas eu acho que se isso está presente no cardápio de opções para todos os campi, é algo que eu acho que é importante que seja definido, que seja divulgado, porque a gente pensa, se não é algo que está no cardápio, se é algo que tem a ver com as particularidades do campus Rio de Janeiro e que a gente vai superar, eu acho que tem que estar no horizonte o elemento dessa superação. Eu acho que a gente pode discutir isso melhor na próxima reunião, já que foi votada aqui a próxima discussão mais a fundo, mas eu acho que é um elemento importante para entrar no nosso debate. Não, concordo plenamente, João, porque é o seguinte, os currículos, né, as estruturas curriculares, elas são orgânicas, né, e elas não são fixas. Então, na realidade, é o dever, né, do campus, dos professores, revisitarem sempre as suas estruturas, justamente para verificar se elas são adequadas com a formação de um técnico, né, integrado nos dias atuais, né? A gente tem as estruturas postas hoje, né, desde eu acho que os cursos do Maracanã, a última atualização deles foi em 2012, se eu não me engano, com uma imersão que aconteceu lá em Engenheiro Paulo de Fronten. Então, na realidade, ele sai naquele momento, né, nos anos 2000, em que houve a divisão, né, do ensino integrado, do técnico com o médio, que a gente acaba tendo que fazer cursos de formação técnicas concomitantes para poder fazer o atendimento da formação técnica. Depois houve uma junção, e essa junção foi uma junção 3+1, justamente para poder adequar a carga horária do ensino médio pós-Paulo Renato, né, na época do Fernando Henrique, com a carga horária do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Depois ele só foi revisto em 2011 para 2012, com a implantação em 2013. Né? Então, a gente tem aí quase 12 anos que a gente está posto com essas estruturas, tanto no campus Rio de Janeiro,
tanto no campus Pinheiral quanto no campus Paracambi, né? E é importante mesmo que os professores, né, que são também mudam, né? Vários professores daquela época já não estão mais nos quadros de profissionais ativos, que verifiquem quais são as formações pertinentes para essa formação técnica dos nossos alunos atuais. Os nossos alunos de hoje não são os alunos de 2015, não são iguais aos alunos de 2015, nem de 2005, e por aí vai. Então, é importante mesmo revisitar os PPCs, rever as estruturas, verificar quais que funcionaram, quais que não funcionaram, e não é demérito nenhum do campus achar que aquela formação foi além do que foi preterida, ou que poderia colocar alguma coisa a mais e não foi colocado, né? E aí, verificar mesmo no decorrer das próximas estruturas se o campus realmente consegue fazer a adequação para uma diminuição de tempo, ou se vai manter esse tempo que está. Eu trago o exemplo de Duque de Caxias, né? Não conseguiu fazer, né, a diminuição plena para 3 anos. Então, eles vão fazer em 3 anos e meio. Então, isso vai ser revisto posteriormente. E na realidade, é o que a gente faz em erro, né, que a gente estuda na hipótese das estatísticas, né? A gente coloca uma possibilidade em teste para poder verificar se ela é adequada ou não. Ou se não há demérito nenhum fazer retroceder e voltar para algum tempo que já estava anteriormente. Concordo perfeitamente. A gente sempre tem que revisitar mesmo os nossos documentos, porque a formação dos nossos alunos são diferentes, né? Em cada 10 anos, a gente tem ciclos e ciclos de alunos totalmente diferentes. Francisco, peço só um pouquinho mais, que a gente seja mais rápido, Já entendi, breve. até mesmo para que a gente faça as outras 3 apresentações para hoje, a gente deixar os debates para uma extraordinária, tá? É porque, na verdade, eu ia sugerir que o evento poderia ser uma possibilidade de tentar fazer essas apresentações em bloco, ao invés de fazer as 5 de uma vez só. Mas já não vai rolar. Tipo, tentar alinhar pelos eixos tecnológicos, entendeu? Ao invés de fazer 5 de uma vez, porque tem diferentes eixos, né? Até pela questão da cultura do Maracanã. Mas já vi que não vai rolar, então deixa para lá. Mas só para ficar uma coisa clara, Leonardo, vocês conseguiram tirar o sábado, pelo menos? Conseguiram em todos os cursos. Então, maravilha, porque aí eu vou fazer, vamos lá, algumas pessoas até surpreendo, estou aqui elogiando o Maracanã, porque eu sei, eu já trabalhei lá no Maracanã, né, fui substituir o professor lá algumas vezes, e tipo, é assim, por causa de licença e tudo mais. E tipo, o problema do espaço no Maracanã é uma coisa que sempre deve ser levada em consideração. É histórico, né, Francisco? A gente que Desde trabalha lá é histórico. tudo, né, a gente vê que o Maracanã tem essas limitações espaciais. Então, se o campo já faz esse esforço para tirar o sábado, e outra coisa que eu sempre defendo é essa questão da autonomia dos campi. Por exemplo, eu estou vindo de um campus, né, eu estou representando um campus em São Gonçalo, que é um campus que atualmente está na transição final para ser um campus anual de 3 anos e sem sábado. Então, a gente esperando a química, vamos ver se isso vai dar certo, entendeu? A gente Sim, E é aquela coisa, eu sou um fã de olhar para a plataforma Nilo Peçanha. E a química é boa para isso no Instituto, justamente porque são 4 cursos de química, tem 4 campi. Então já dá para fazer uma boa comparação. E finalmente, foi mencionado aí, a gente não pode esquecer essa questão da autonomia dos campi também na hora de formular cursos, porque eu já vi em outros institutos também que você vai ver matriz de um campus e matriz de outro atendendo justificamente as especificidades regionais daquele município, daquela área que ele se encontra implementado. Você exatamente. pega o IFSP, a química, você tem lugar que é 3 anos, tem lugar que é 4, e funciona. Exatamente, Francisco, exatamente. Então, é só isso, tá? Para não alongar muito. Tá bom. Obrigado, Francisco. Tomás. Não, então, eu acho que a minha sugestão é essa, de ter uma apresentação na próxima reunião. E eu acho que também é importante que a Proem coloque como
estão suas diretrizes e a sua proposta para o Maracanã, porque quando a discussão de reestruturação que a gente teve em Paracambi não foi assim, tem 4 ou 3 e vocês têm autonomia e decidam o que é melhor para vocês segundo critérios pedagógicos. A apresentação dos 3 anos, eu vou concluir, aí vocês... A apresentação dos 3 anos veio com argumentos de evasão, de que 4 anos estimula a evasão dos estudantes. A discussão, a gente fez um primeiro PPC com matérias básicas no primeiro e no segundo período. E, novamente, o argumento foi de que isso estimulava a evasão, que o aluno vai ao ensino médio no início e, no final, tem uma concentração de cursos técnicos, então ele prefere terminar o médio. Então, assim, autonomia, sim, a PROEM não teria nem poder para tirar a autonomia das unidades, mas ela tinha diretrizes, em propostas e resoluções com um caminho para fazer o PPC. Então, assim, para não ter uma PROEM para o Maracanã e outra PROEM para os outros campos, a gente está no CAET, a gente está discutindo na perspectiva geral de FRJ. Então, se do jeito... Eu só vi até agora 2 apresentações. Então, o que não pode é ter uma jabuticaba no Maracanã, entendeu? Então, assim, legal. O Caxias apontou um horizonte. Não conseguimos 3, mas conseguimos 3,5. Poderia, por exemplo, por hipótese, eu não estou vivendo a realidade do Maracanã. Podemos, vamos manter os 4, mais um dos 5 cursos vai ser 3,5 para a gente já experimentar. Esse vai ser o nosso horizonte. Ou, assim, esse é o problema de infraestrutura que o Maracanã tem, mas nós temos nós trabalhamos com um projeto de expansão de infraestrutura que pode demorar 5 anos. Então, eu acho que é isso que faltou, porque com base só em 2 apresentações, novamente. Então, por isso que eu defendo que tenha mais discussões. Mas, por enquanto, ficou com o aspecto de jabuticaba. Então, eu quero realmente quebrar essa impressão que eu tenho. Eu estou aberto a isso, numa discussão. Sim, pois é. Eu vou passar para o Francisco e a gente vai rápido, tá, Francisco? Porque eu acho que a gente tem que, pelo menos aqui, né, respeitar também os colegas que estão aqui para poder fazer as apresentações. Eu esqueci de baixar. Desculpa. Tá. Tudo bem, tudo bem. A gente vai fazer as apresentações, né? E eu peço mil desculpas à Marina, que estava aqui já posta para poder fazer a apresentação, tá, Marina? E aí depois a gente vai seguir para meio ambiente e vai fazer para química, tá bom? O último ponto de pauta, então a gente vai deixar para a próxima reunião, e eu vou fazer uma extraordinária no começo de setembro, né, justamente para a gente poder fazer essas discussões, porque paralelamente a gente já vai trabalhar com o Maracanã na alteração do próprio PPC. Pode ser? Tudo bem? Marina, me desculpa, pode fazer sua apresentação, tá? Obrigada, Clenilson. Você me escuta bem? Sim. Eu vou compartilhar a tela e vou pedir desculpas por não ligar a câmera, mas quando a internet caiu a minha, não voltou e eu estou no 4G, então acho que não vai segurar. Tudo bem, tudo bem. Tá. Vou achar aqui só um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim, sim. Muito obrigada. Sim. Vou começar. Bom, então eu vim apresentar a atualização do curso técnico integrado em farmácia do campus Rio de Janeiro. Antes eu queria aproveitar, esse é o único curso, né, técnico em farmácia integrado no Brasil, então acho importante contextualizar dentro do mercado, né, e dentro do IFE, como é que é esse curso. Então, vou falar rapidinho sobre ele. O setor farmacêutico, como é de conhecimento geral, está entre os mais lucrativos do mundo, né, com a projeção de desempenho no Brasil de crescimento, o que leva à geração de novos empregos e à constante necessidade de mão de obra qualificada para atuar nessa área. Então, visando atender às demandas do mercado, a oferta de curso na área de saúde é sempre de grande relevância para a nossa sociedade, para a manutenção da saúde e bem-estar da população, desenvolvimento de tecnologia e medicamento, é estratégico para o país e é uma resposta direta à demanda do mercado.
Assim, o campus Rio de Janeiro, do IFRJ, exerce um importante papel na geração de profissionais habilitados na saúde, na área da saúde, ao ofertar o nosso curso técnico em farmácia integrado ao ensino médio. Aqui eu fiz questão de colocar a portaria do nosso curso, que foi de 3 de outubro de 2000, porque daqui a um pouco menos de 2 meses a gente completa 25 anos de curso, e aí é um grande prazer estar fazendo a reestruturação bem no ano do aniversário de 25 anos do curso, né? Queria falar um pouquinho também que o nosso curso está baseado na pesquisa, no ensino e na extensão, né, no nosso tripé. Então, a gente tem pesquisa, coloquei aqui só para conhecimento mesmo das feiras que a gente participa, né? Ontem mesmo estavam no Rio Innovation Week, temos a Semana da Química, a FECT, FEBRAS, Mostratec, enfim, feiras internacionais também que já participamos. Coloquei um pouquinho também na nossa extensão. A gente tem um projeto chamado Farmácia na Comunidade, onde a gente vai para a rua mesmo. Já participamos em shopping, já participamos na rua, já participamos em frente à escola, onde a gente vai levar um pouquinho de conhecimento para o público externo. Nessas fotos, por exemplo, a gente estava medindo glicose, aferindo a pressão arterial das pessoas andando na rua, enfim, quem queria participar. A gente fala um pouquinho de doença sexualmente transmissível, um pouquinho de problemas de cardiologia, né? Também fazemos oficinas, essas oficinas ocorrem durante a Semana da Química, geralmente. São oficinas onde o que a gente pretende, né, é mostrar o curso para a comunidade externa. Aqui, nessa foto, a gente está atendendo alunos do Pedro II, do Colégio Pedro II. São pequenos, devem ter aí 5, 6, 7 anos, não tenho certeza. Estão fazendo sabonete no laboratório. Então, é um momento bem legal para eles conhecerem tanto o Instituto, né, o curso técnico, quanto um curso de farmácia. Nós também participamos com uma aula por semestre do Partiu Farma, que é um projeto de extensão do IF, né? E aqui eu tirei algumas fotos do último encontro que a gente teve com os alunos do Partiu IF, a gente chamou de Partiu Farma, onde eles também trabalharam dentro do laboratório, foi um momento muito bacana, eles ficaram muito encantados. Nós também temos outros eventos, como, por exemplo, o Dia da Farmácia. Essa foto é do último Dia da Farmácia, no finzinho dela. Foi um momento muito legal, que acontece geralmente agora nas semanas de integração acadêmica. Temos sempre mini-cursos, então a gente está ali com os alunos sentados ali no laboratório, onde a gente oferta alguns mini-cursos, dependendo da demanda. Na foto aqui, que eu estou sem apontador aqui, não sei se aparece. Na foto aqui, a gente tem um nosso ex-aluno, que foi dar aula de reforço de matemática, ele hoje faz matemática, né? E os alunos estavam sentindo muita dificuldade em fisicoquímica, a gente convocou o aluno na brincadeira e ele foi muito legal. Então, a gente está sempre atualizando, sempre fazendo esses mini cursos, além das visitas técnicas, né, que a gente sempre sugere para os alunos, como uma forma de melhorar a parte pedagógica. A nossa equipe é uma equipe muito pequena, né? Então, acho que vou apresentar aqui rapidinho o professor Sérgio, a professora Vivian, que está presente, nossa vice-coordenadora, eu, a professora Marcela, a professora Cheryl, que no momento não está no Rio, né? Está em Brasília, e a Catarina, que é a professora que entrou há pouquíssimo tempo no nosso campus. Essa é toda a equipe da farmácia, né? Claro que o curso técnico é maior, temos os professores de química, enfim, mas a farmácia são só esses. Bom, então o curso técnico em farmácia tem como objetivo geral formar profissionais técnicos de nível médio no eixo tecnológico de ambiente e saúde, habilitados como técnico em farmácia. Para vocês terem ideia de onde os nossos alunos vão, eu coloquei aqui uma listinha, mas vou puxar aqui só alguns: farmácias de manipulação, farmácia de manipulação veterinária, indústria de medicamento, indústria cosmética, farmácia homeopática, farmácia hospitalar. E o que a gente entende que o nosso egresso tem que ter de competência são conhecimentos na área de manipulação, de produção e legislação farmacêutica e sanitária, executar ensaios de controle de qualidade químico e microbiológico farmacêutico, executar rotinas de compra, armazenamento e dispensação, além do controle e manutenção do estoque de produto e matéria-prima farmacêutica, e auxiliar na orientação do paciente sobre o uso correto e a conservação dos medicamentos, sempre se baseando nos princípios de boas práticas farmacêuticas, de biossegurança, com ética, com autonomia intelectual, com capacidade crítica, responsabilidade e liderança. Bom, eu coloquei aqui só para conhecimento mesmo, né, dos conselheiros, os dados de estágio, onde nossos alunos estão estagiando peguei os últimos 3 semestres, tá? Para não ficar muito extenso.
Na farmácia hospitalar, então, a gente tem muitos alunos no Quintador, que é um hospital aqui do Rio de Janeiro, no Instituto de Pediatria da UFRJ, no Gafreguili, que é um hospital da Unirio, que fica muito perto do campus, em farmácias de manipulação, como a Fórmula, que fica no Downtown, na Barra da Tijuca, a Farmacopa, que fica na Tijuca. Temos farmácias de manipulação veterinária, como Fórmula Animal, que também fica no Downtown, a Sofi, que é uma farmácia de manipulação veterinária que fica na Ilha Governador. Temos alunos produzindo kits de diagnóstico e vacina, como, por exemplo, na Imunotec e na FDA Allergenic. Temos alunos em prestadores de serviço de controle de qualidade de análise físico-química e microbiológica, como a Bactron. Na pesquisa, por exemplo, na COP da UFRJ, em indústria farmacêutica, como a Aspen, e indústria cosmética, como a Força da Terra. Nossos alunos, quando se formam, uma parte, claro, vai para a graduação, né? Mas muitos alunos continuam trabalhando como técnico e uma parte vai para concurso, né? Os concursos públicos têm chamado muita atenção para o curso de farmácia. Eu coloquei aqui alguns para vocês verem como é a saída de concurso público, né? Então, por exemplo, em 2024, a gente teve um concurso para a Marinha, para técnico em farmácia, foram 23 vagas. Dentre as 23, 6 foram aprovados do nosso curso. Ano passado também tivemos para os hospitais, serviços hospitalares do Brasil inteiro, né? 3 aprovados na UFRJ. Na Marinha, em 2021, tivemos 28 vagas, das 28, 15 foram os nossos estudantes. Na Empresa Gerencial de Projetos Navais, em GEPROM, tivemos 5 vagas, das 5, 3 foram do técnico farmácia classificados. Em 2020, para militar também temporário, 16 vagas, a metade foram dos nossos alunos. No concurso público de 2017, para o UFRJ, de técnico em farmácia, tivemos uma vaga, e para 2018 mais uma, as 2 vagas foram dos nossos estudantes. Na UF, em 2016, de 10 vagas, 6 foram nossos. E hoje, no Gafreguili, na Unirio, a gente teve 15 vagas em 2016, 11 foram aprovadas, e eles estão trabalhando lá no Gafre, a gente tem alguns estagiários que trabalham com eles. E aí eu queria mostrar esse dado, que eu acho que é bem importante e chama bastante atenção, essa informação que a gente percebia que o aluno que entrava no IFE, quando ele se inscrevia, ele entendia que o curso de farmácia era um curso para ser balconista de drogaria. E um trabalho em conjunto, né, de todo o Instituto, de todos os professores do Instituto, do campus do Rio de Janeiro, levaram ao conhecimento do que se trata realmente o curso de farmácia. Os concursos chamam muita atenção. Então, hoje a gente tem uma classificação muito boa quanto à procura, né? Então, a gente está em segundo lugar de procura de todos os cursos do IFE, né? Só perdendo aqui para a Biotech. E agora eu vou entrar um pouquinho na parte de reestruturação, né? As características do nosso curso e a proposta para o novo PPC. Bom, essa aqui é a nossa portaria de quem participou do GT, do GT, perdão. O nosso curso técnico em farmácia integrado ao ensino médio, então, é um curso presencial do eixo de ambiente e saúde. Ele funciona do 1º ao 7º período na parte da manhã, no 8º período à noite. São 72 vagas por ano, né? É semestral. A gente passou ele de 3.861 horas para 3.321, divididos em formação geral de 2.106 horas e 1.215 horas para a parte do núcleo técnico. Nosso estágio era de 480 horas e foi para 360 horas. Aqui eu coloquei de uma forma bem fácil de ver, né, os períodos que a gente tem do 1º ao 8º, o que tinha de disciplina, de quantidade de disciplina na matriz que a gente está agora e na matriz proposta. Então, a gente consegue perceber uma redução grande a partir do 2º período, né? Uma no 4º período, por exemplo, bem maior. E a redução logo depois da carga horária de cada um. Chama atenção aqui para o nosso 3º período, que vai ter um contraturno ainda de 2 tempos, e no 5º período um contraturno de 4 tempos, sem aula aos sábados. Coloquei aqui para a gente dar uma olhada, o 1º e o 2º período são iguais para todos os cursos do campus, né? Conforme o diretor de ensino falou, a gente tem as turmas que são TMs, são turmas mistas com as mesmas disciplinas, né? No 3º período, a gente já entra com uma disciplina chamada Fundamentos em Farmácia, que é uma disciplina que mostra toda a parte
teórica da farmácia, onde é que o aluno, o que o aluno vai aprender, onde está o mercado de trabalho dele, como é que vai ser o curso dele, e essa disciplina a gente percebe que é muito importante para o aluno que está entrando no curso, para ele tomar conhecimento de tudo que ele vai vivenciar lá dentro, e até para decidir se é isso que ele gosta, né? A partir do 4º período, a gente já tem as disciplinas, começam as disciplinas técnicas, como morfofisiologia aplicada à farmácia, que é uma mistura de anatomia, embriologia, histologia e fisiologia. 5º período, a gente já tem biossegurança, farmacotécnica, onde ele aprende a manipular produtos farmacêuticos, né? A química analítica qualitativa. No 6º período, já temos mais matérias técnicas, como bioquímica 1, farmácia hospitalar, farmacobotânica e farmacognosia, homeopatia e química analítica quantitativa. No 7º, análise instrumental 1, bioquímica 2, controle físico-químico farmacêutico 1 e controle microbiológico, e tecnologia farmacêutica 1. No 8º período e último, a gente tem a análise instrumental 2, boas práticas em farmácia, controle físico-químico farmacêutico 2, farmacologia, tecnologia de cosmético e tecnologia farmacêutica. E, claro, todas as matérias do núcleo básico necessárias para a formação do aluno dentro dessa carga horária, como componentes curriculares optativos, espanhol, informática aplicada, linguagem de programação e matemática 6. Aqui eu coloquei, em forma de quadro, para ser facilmente visualizado, a redução necessária de carga horária entre as disciplinas do nosso PPC atual, por o que a gente está propondo, né? Então, educação física com uma redução de 2 tempos, filosofia e sociologia, ambos com uma redução de 4, matemática com uma redução de 2 tempos e física com 4 tempos. E na parte que a gente chamaria de parte técnica, a inorgânica é uma disciplina que foi excluída de 4 tempos, a análise instrumental 1 perde 2 tempos, a anatomia e fisiologia, assim como embriohistologia, foram 2 disciplinas que perdemos 8 tempos, e formamos uma de 6 tempos chamada morfofisiologia aplicada à farmácia, que junta, né, une uma ementa única dessas disciplinas. Bioquímica 1, então, perde 2 tempos, farmacobotânica, assim como... Desculpa, não coloquei. Farmacognosia. Elas se perdem também 8 tempos, formando uma disciplina de farmacobotânica e farmacognosia numa ementa só. Gestão de qualidade é uma disciplina que a gente teve que retirar do curso. Microbiologia geral também some, assim como controle micro, virando uma disciplina só, chamada controle microbiológico, de 4 tempos. E a química quantitativa, que também reduz 2 tempos. Foram reduções, infelizmente, necessárias. A gente considerou para essas reduções todas as reuniões do GT, dos colegiados, as reuniões de equipe, as reuniões gerais. Levamos em consideração a necessidade de reduzir a carga horária, a análise de emendas, a opinião dos egressos, que a gente coletou, a redução do contraturno de aulas sábados, né? E, claro, mantendo a qualidade de formação do nosso aluno. E foi esse resultado que a gente chegou, aprovado no COCAN em dezembro do ano passado. Agradeço a escuta e fico aberta a qualquer dúvida. Obrigado, Marina. Muito obrigado pela apresentação, tá? As crianças estão bem? Então sim, Clenilson, obrigada. Ótimo, ótimo. Então, a gente vai, na sequência, apresentar, então, meio ambiente. Quem é que vai fazer a apresentação para a gente? Olá, boa tarde. Meu nome é Oswald, satisfação. Tudo bom, Oswald? Por favor, vê se está aparecendo para você compartilhar aí já. Tá sim. Estão observando minha tela? Sim, pode fazer sua apresentação. Tá ótimo, obrigado. Eu acabei reduzindo algumas coisas lá na apresentação, porque muitas informações já foram passadas, para não ficar repetido também, para dar tempo para o Eduardo conseguir falar também. Boa tarde, agradeço a presença de todas, de todos, agradecer a presença dos conselheiros, da PROEM, do diretor de ensino, dos demais colegas coordenadores. Meu nome é Oswald, eu sou coordenador eleito, ainda não estou portariado. O professor Rodrigo Vanicki é o vice-coordenador, e aí a gente está aqui para apresentar aqui o produto final da atualização do curso técnico integrado em meio ambiente. Passou? Não, não passou. Não está passando, não. Eita. Travou aqui, um segundo.
Pronto. Passou até demais. Ficou fora de ordem aqui. Um segundo. Está apresentando? Só um minutinho. Foi. Foi? Aperta. Isso, passou. Vai. Tá ótimo. Obrigado. Desculpa os problemas técnicos aí, não sou da área de informática, mas a gente tenta... Bem, aqui está a comissão de curso, do plano pedagógico de curso, então um agradecimento especial à professora Priscila Marques de Siqueira, que foi a coordenadora anterior, que conduziu esse processo todo brilhantemente, e aqui está a comissão toda portariada, que participou, os professores de várias áreas, de vários cursos, de várias equipes, então a gente teve aqui uma construção coletiva bastante plural no nosso processo. Está travando de novo. Tá bom. Pronto. Falar um pouquinho da metodologia, a gente trabalhou em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente fez um estudo do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, fizemos o cruzamento de informações levantadas por pesquisa junto às empresas, levantamos o perfil dos ingressantes, fizemos pesquisa de dados no COIE, trabalhamos com pesquisas realizadas com os nossos alunos egressos e a gente trabalhou à luz também da matriz curricular de 2012. Como resultado, na primeira etapa, a gente criou um relatório do perfil dos ingressantes, construído pelo GT dos ingressantes na comissão de curso. Elaboramos um documento com os estudos detalhados sobre os documentos normativos e as pesquisas realizadas no âmbito do curso. Identificamos também alguns eixos de formação a partir das referências e dos temas a serem trabalhados no curso. Na segunda etapa, a gente teve a elaboração do processo elaboração do modelo de programa de disciplina, elaboração de programas de disciplinas, reuniões de eixos com equipes de meio ambiente, reuniões com as demais equipes que apresentaram as propostas de disciplina e também procuramos identificar alinhamentos e encadeamentos entre as disciplinas. Como resultados dessa segunda etapa, a gente obteve os objetivos de aprendizagem, temáticas importantes, modelos de programa de ensino específico da AMAN, propostas de programa de disciplinas, em relação à relação das disciplinas propostas por eixos e o perfil do egresso ajustado. Na terceira etapa, a gente realizou a integração com a formação geral básica e distribuição final da carga horária por disciplina e por semestre ou por ano, no caso, a gente optou junto com toda a estrutura do campus por regime semestral. Definição de pré-requisitos e, como resultados, da terceira etapa, a gente elaborou o produto final com um projeto pedagógico de curso. Então, para a elaboração desse projeto pedagógico de curso, a gente se pautou por várias referências, além das legislações, instruções normativas da PROEM, LDB, documentos legais. A gente também se baseou no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, alguns conselhos profissionais, principalmente o Conselho Regional de Química da Terceira Região, através do presidente Arlen Moraes, ele ajudou muito no mapeamento das empresas que ofertam oportunidades de estágio, de emprego para os nossos alunos de meio ambiente. Então, a gente tem vários alunos que estão aí alocados em vários locais de trabalho, né? Então, atendendo ao arranjo produtivo local e metropolitano. A gente também trabalhou com o mundo do trabalho, as possibilidades de atuação, através de algumas pesquisas que a gente fez com as empresas que ofertam estágios para os alunos de cursos técnicos em meio ambiente, e alguns dados tanto do CRQ quanto alguns dados do COIE, que eles têm lá uma lista de empresas que fornecem estágio, que acabam absorvendo os nossos alunos, perfil dos estudantes, ingressantes e egressos e a experiência institucional, né? O curso de técnico em meio ambiente é um curso bastante antigo, desde 2001, né? Tem
mais de 2 décadas, então existe uma característica, existe um histórico, existe uma identidade bem formada no nosso curso. E a gente também, como foi comentado em outras apresentações, a gente também entrou em contato, a gente teve reuniões com alunos também do 6º ao 8º período, ou 8º período, para entender como ele já tem uma bagagem com relação ao curso. A gente pegou algumas opiniões, algumas informações para a gente construir esse produto final. Bem, aqui está o resumo das propostas do PPC. Então, a gente teve uma redução da carga horária, que estava em torno de 3.800, não sei de cabeça, mais de 3.800. Então, a gente teve uma redução de 513 horas. Então, a gente tem uma carga horária final do curso de 3.321. E aí a gente teve a atualização do currículo, redução do desequilíbrio entre os eixos de formação, vou mostrar daqui a pouquinho, atendimento à resolução do Conselho Nacional de Educação. A gente teve disciplinas de núcleo tecnológico mais distribuídas ao longo do período, o núcleo básico composto com 2.106 horas, para atender aí a legislação, e o núcleo técnico de 1.215 horas para atender o CNCT. Foi definido 4 anos em regime semestral. Então, como digamos que benefícios, vantagens, né, como coisas boas do PPC, a gente teve ali uma redução da sobrecarga estudantil, o número de disciplinas por semestre ficou menor ou igual a 10, a gente teve extinção dos sábados letivos, fazer uma comparação, uma analogia aí com o fim da escala 6/1, a redução da carga horária do estágio probatório reduziu de 480 para 360 horas, então seria a carga horária correspondente a um curso de especialização, e redução para 2 dias de contraturno ao longo de todo o curso. Então, esses contraturnos só ocorreriam no 4º e no 6º período, e o registro profissional continuou sendo atribuído aí ao CRQ. Então, aqui são os dados gerais do curso, que está lá no documento do PPC, a denominação do curso técnico integrado em meio ambiente, curso técnico em meio ambiente integrado ao ensino médio, oferta presencial, ambiente e saúde, o eixo tecnológico, turno de funcionamento vespertino e noturno porque a gente tem o 8º período que é ofertado aí no turno à noite, para facilitar aí o estágio dos alunos e das alunas para poder esse processo. A periodicidade semestral, carga horária total 3.321, tempo de integralização 4 anos, tempo máximo 8 anos, número de dias letivos 200 dias letivos por ano, de acordo com a LDB, duração de 1 hora aula 45 minutos, e a duração de estágio curricular obrigatório 360 horas. Então, nesse documento a gente atualizou o perfil do egresso. Então, o egresso do curso técnico em meio ambiente é um profissional com sólidos conhecimentos em ecologia, gestão de recursos, regulamentações ambientais, e tratamento e análise de águas efluentes. Possui ainda habilidades de enfrentar problemas ambientais complexos, promover a sustentabilidade, lidar com dilemas éticos e comunicar-se de forma eficaz. Sua formação interdisciplinar estimula a busca do aprendizado constante, está enraizado na compreensão da justiça ambiental, incluindo a preservação dos ecossistemas, a mitigação de mudanças climáticas e a garantia de que suas ações contribuam para a construção de uma sociedade sustentável. Então, nesse documento que a gente gerou, a gente identificou alguns eixos importantes de formação: o eixo de gestão ambiental, o eixo de saúde, saneamento e saúde ambiental, monitoramento ambiental, formação geral básica, recursos naturais e sociedades sustentáveis, que são as diversas áreas que o profissional técnico meio ambiente pode atuar em diversas empresas e instituições. Eu trouxe aqui para o Conselho uma comparação da carga horária específica da matriz de 2012 para a matriz de 2025, que é a nossa proposta. Então, a gente teve aí uma redução do eixo de monitoramento bastante expressiva, tá? A redução da carga horária bastante expressiva. Então, esse eixo de monitoramento envolve muito a parte de algumas químicas e algumas disciplinas. A gente teve um aumento aí da carga horária oferecida para a área de recursos naturais, e a gente teve uma readequação para a área de gestão ambiental, para tentar equalizar, equilibrar mais essas áreas de formação. Como a gente tem digamos que um DNA mais voltado para a parte de monitoramento, em função de ser antiga CFETEC, então a gente tem aí uma pegada de monitoramento um pouco maior, mas a gente tentou equilibrar com as outras áreas com os outros eixos de formação.
Aqui está o mapa com as disciplinas. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 25 disciplinas técnicas, a gente eliminou os sábados letivos e a gente tem a possibilidade também de oferta de algumas disciplinas eletivas, optativas, que são essas em azulzinho aqui, tá? Então, a gente tem uma distribuição mais uniforme, a gente já começa no terceiro período com algumas disciplinas técnicas. A gente conseguiu incluir a disciplina de educação ambiental que não tinha na matriz anterior. Então, a gente teve algumas disciplinas que, infelizmente, acabaram saindo da matriz por questão de adequação de carga horária, outras foram fundidas, outras foram redimensionadas, e a gente tentou minimizar essas perdas pedagógicas de acordo com o processo. Então, no documento está descrito como ocorreram essa construção dessa matriz que a gente encontra atualmente aí no nosso PPC. Então, eu agradeço a presença, a atenção e deixo minha disposição para qualquer dúvida e desculpe pela correria, pelos problemas técnicos aí. Imagina, que isso, gente. Não tem problema não. Sei que a gente já chegou às 6 horas, tá? Conversei com o Eduardo, mas a gente vai manter a apresentação dele, que ele já indicou, que é do curso de Química, para a gente encerrar esse CAET daqui. Tá, Eduardo? Oi, pessoal, boa tarde. Noite. Boa noite já? Boa noite, é verdade. Vamos lá. Já estou botando a apresentação. Pessoal, obrigado por vocês ficarem um tempinho a mais. Mas vai ser importante para a gente conseguir finalizar essa etapa de apresentar essa atualização de vocês. Já está aparecendo aí para vocês e está passando? Já sim, já está passando. Bom, gente, então eu vou falar sobre a atualização do técnico integrado em Química, e aí enquanto eu vou conversando um pouquinho com vocês, eu vou deixar passando um videozinho que a gente fez, eu não vou deixar o som, só para a gente não demorar, né, tanto na apresentação, eu sei que a gente já está fora do limite do tempo, mas esse processo de atualização, ele é um processo já longo, né, que a gente tem trabalhado há bastante tempo. Foi discutido aí um pouco, né, sobre a questão dos 4 anos. Eu acho que a gente vai discutir, entendo que a gente vai discutir numa outra reunião isso. Eu acho que é ótimo a gente tá disponível para poder explicar para vocês isso. Essa decisão é fruto de muito estudo dentro do campus. Tá? A gente fez um documento de 30 páginas, né, explicando o porquê disso, que foi justamente o que a gente... o que a PROEM nos exigiu, porque houve sim, o conselheiro falou sobre a questão que existia uma orientação, houve sim em algum momento essa orientação, né, de 3 anos, mas a gente fez estudos e mostrou que a gente precisava, que seria melhor para os nossos estudantes manter o curso em 4 anos, a gente documentou isso, né? Então, de uma certa forma, a PROEM colocou isso para a gente mostrou que teria que ser diferente, e já apresentamos esse documento, está no processo do CIPAC da atualização do curso, tá? Então, não foi simplesmente, vamos fazer em 4 anos. Isso foi fruto de um trabalho, a gente vai ter o maior prazer de poder falar sobre isso aí na próxima reunião e tirar as dúvidas que ficam, acho que é natural, né? É um modelo diferente, Caxias também já aprovou em 3 anos e meio, mas essa questão dos 4 anos, né, teve uma diferença, então a gente fica disponível aí, tá bom? Falando um pouco sobre vou falar um pouco mais rápido aqui, né, da parte da área da Química, isso está já disponível no PPC, eu sei que já está fora do tempo aí, né, mas a gente tem uma importante participação da área da Química no PIB do Estado do Rio de Janeiro, ocupando, inclusive, os setores associados à Química, né, colocações como primeiro e segundo lugar entre os 31 setores industriais do Estado, né, então é uma área que tem uma importância econômica muito grande. Tá? E a gente tem visto que novas empresas também estão sendo registradas, isso é um gráfico, né, sobre novas empresas que estão sendo registradas por setor, né, fornecido pelo CRQ, tá? E a região metropolitana concentra 75% das empresas de química no estado, tá? Mostrando a demanda aí do curso, né? Também não é à toa que a gente tem aí 4 cursos aí técnicos em química no Instituto, justamente por essa demanda, né? E o técnico em química, ele atua principalmente na operação e controle de processos industriais, no controle de qualidade nas análises químicas, na pesquisa e desenvolvimento, na direção, supervisão e responsabilidade técnica e na operação e manutenção de equipamentos.
tá? Podendo atuar em alguns setores muito amplos, né? Como tratamento de água, esgoto, efluentes, siderúrgicas, alimentos, bebidas, petroquímica, farmácia e cosméticos, ambiental, entre outros. Então, a gente tem um profissional versátil, que consegue atuar em muitas diferentes áreas do conhecimento e áreas industriais. E aí mostrar alguns dos parceiros onde os nossos estudantes atuam, tá? Então, a gente compôs a comissão de curso, eu sou atualmente o coordenador do curso, né? Eduardo Coelho Cerqueira, e essa foi a composição que foi denominada, tá? Conforme as orientações lá que a direção de ensino já apresentou no início, né? E esse histórico, assim, vem antes de 2019, né? Mas em 2019 a gente iniciou um ciclo de discussões, né? Em 2020 a gente fez um GT, um grupo de trabalho aí na pandemia, né? Para discussão do núcleo técnico do curso, né? Depois teve a comissão portariada, a comissão intercamp, né? Entre os 4 campi com o curso técnico em Química, e só em 2024, né? Depois de todo esse trabalho, a gente fez a aprovação no COCAN, no finalzinho de 2024, tá? E a gente tirou algumas diretrizes, né, nesse GT de 2020, né, de preservar sempre a legalidade das proposições e a boa formação do estudante, tá? Então, tudo que está sendo proposto está de acordo tanto com as nossas legislações nacionais, quanto com a instrução normativa da PROEM, que orienta a questão da atualização, criação de cursos técnicos. Né, sempre analisar a profundidade dos conteúdos hoje ministrados, então a redução do curso, né, são 500 e poucas horas de curso que foi reduzido, ela se pauta em parte dessa análise da profundidade dos conteúdos, foi trabalhado dentro das emendas, né, sempre propor cortes de carga horária baseados em alterações de emendas, né, a gente não pode só tirar a carga horária e manter a emenda foi alterada em todos os momentos de corte. Analisar a grade de outros cursos, né? Tanto a grade como a estrutura no geral. Então, a gente fez análise da estrutura em termos de duração, carga horária, semestralidade e anuidade, né? Ou anualidade de todos os cursos técnicos em Química de Institutos Federais do Brasil, tá? Conhecer a visão dos ex-alunos, né? E criar uma proposta democrática discutida pelos membros das equipes através dos seus representantes. Tá? Não vou falar todos os estudos, mas foram muitos estudos, até estudo de frequência em sábado comparado com outro dia da semana. A gente tem estudos de evasão, de retenção por disciplina, por período, de 2017 a 2022, dos 5 cursos integrados. Né? A gente tem um mapa que está lá no documento dos 4 anos, que eu comentei com vocês. Então, a gente tem muitos estudos que foram feitos para chegar nesse modelo de estrutura que a gente chegou nesse momento que está apresentando para vocês. Aqui tem essa estrutura, né? Então, curso presencial, semestral, com 3.321 horas, com 360 horas de estágio obrigatório, né? Com aquela redução que já foi comentada, né? E a gente vai fazer uso da recuperação paralela, tá? A partir dessa reestruturação. A gente mantém o 8º período do curso à noite. Também um posicionamento assim, de 100% dos nossos alunos que se formam colocam essa importância do curso noturno, do último período noturno, para a realização do estágio, e todos eles também, 100%, apoiam o estágio obrigatório, né, pontuando como foi importante para a formação deles. Tá? Eu estou mostrando agora a grade, né, não vai dar tempo de ir aí período por período, tá? Mas essa é a grade do curso, tá? O que eu posso falar um pouquinho é sobre a questão dos contraturnos e sábados, né, que a gente conseguiu reduzir. Então, a gente está comprando a matriz nova, a matriz vigente com a atual, né, então a gente vê com relação ao número de disciplinas nessas 2 primeiras colunas, né, que na matriz nova a gente teria uma redução do número de disciplinas por semestre, e também em termos de tempos de aula, tá? Essa redução de 6 tempos de aula aqui, por exemplo, no primeiro período, né, às vezes parece que não é tanto, mas isso é a eliminação de um dia que o aluno ficaria de 7 às 6 no instituto, como acontece hoje. Né? Então, no primeiro ano do curso, eles ficam de 7 às 18 horas tendo aula, e isso não tem funcionado bem. E a gente também não pode colocar vários dias de 7 a 2h30, por exemplo, porque nesse horário de 1 às 2h30 vai ter um monte de contraturno de vários
cursos diferentes e não vai ter salas. A gente não trabalha com excesso de salas no campus. Então, o caminho mesmo foi trabalhar ali com a carga horária mínima que a gente poderia, né, para atender a LDB e o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, era de 3.321 horas, e reduzindo esses contraturnos. Então, a gente tem um primeiro do ano de curso livre de contraturnos nos 5 integrados, né? A gente tem a redução também aqui no terceiro e no quarto período, em todos os períodos, né, da carga horária, menos no oitavo, e essa redução do terceiro ao sétimo, ela é principalmente associada ao sábado, tá? Então, estaria tendo a retirada do sábado letivo não, desculpa, do sábado regular, né, de ter aula todo sábado, usando os sábados apenas para completar os dias letivos, né? Que seria uma pequena quantidade de aulas no sábado perante ali o número de semanas que tem no semestre, tá? E poderia ser não necessariamente aulas, eventos, qualquer atividade letiva, tá? Então, está aqui também a comparação de tempos de contraturnos e sábados, né? Que a gente vê uma redução gigantesca, né? E eu acho que isso é um grande ganho para o aluno. Como o Leonardo falou no início, o principal problema dos cursos, dos 5 integrados, né? Através da coleta de opiniões que a gente fez, né? Que teve quase 1.000 respostas dos alunos atuais, não dos alunos egressos, que o grande ponto fala qual é o problema do curso, por que é difícil, o que mais atrapalha assim, o aluno a concluir o curso? Sobrecarga de conteúdos e avaliações. Esse era o nome da opção vencedora, né? Em segundo lugar, saúde mental. Então, talvez seja uma forma da gente lidar com isso, é assim que a gente vê. E se a gente colocasse em 3 anos, isso não iria acontecer, na verdade ia ter um aumento dos contraturnos e a gente iria reformular o curso para podendo piorar um problema que já está sob nosso conhecimento, tá? Mas as justificativas vão muito além disso, a gente vai poder discutir melhor. Aí as disciplinas optativas, né? Essas reduções que foram feitas, que estão aqui, né, são as reduções no curso, a gente pode ver que na própria química, para a gente ver que a gente teve esse estudo na nossa própria área também fazer uma redução. Foram 14 tempos de química que saíram do curso, né? Isso é muito difícil de se conseguir para todas as áreas, né? Cortar é sempre difícil. Mas a gente conseguiu reduzir na química, né? Através do quê? Da revisão do aprofundamento e da relevância dos conteúdos e do aumento da integração e da redução da sobreposição de conteúdos. Então, todas as disciplinas utilizaram esse mecanismo, né? E algumas, inclusive, reformularam mais drasticamente a sua forma de trabalho, tá? Vou tentar falar bem rápido isso aqui, que é o finalzinho. Com relação às mudanças, né, a metrologia foi extinta, mas os conteúdos foram integrados à química analítica quantitativa e análise instrumental. A bioquímica e processos bioquímicos, né, na verdade, processos bioquímicos vai contemplar, né, ali os conteúdos fundamentais de bioquímica, gerando uma disciplina de introdução introdução aos bioprocessos. Tá? Então, não teria bioquímica no 6º período e vai passar a ter introdução a bioprocessos que vai contemplar esses conteúdos. A gente conseguiu reduzir um pouco assim a carga horária, né? A gente teve a fusão de instrumentação industrial e processos inorgânicos e a gente conseguiu aí fazer umas mudanças no período, né, para integrar as disciplinas como estatística e tratamento de dados e química analítica quantitativa, como a própria informática, que em último, que passou para o início do curso, né, para os alunos terem esse conhecimento de informática para lidar com o próprio curso logo no começo, né? E as partes práticas, a gente teve a criação de uma disciplina 100% prática de Química Orgânica 3, né? Que está bem direcionada na parte prática para tratar a parte de segurança, e as demais disciplinas também vão abordar isso com mais dedicação, né? Segurança, tratamento de rejeitos, né? E as disciplinas de matemática, física e biologia também foram muito bem reestruturadas, foi um trabalho muito bom feito por essas equipes, né, principalmente ali na matemática, que vai realmente abordar os conteúdos, como alguns conteúdos, né, de revisão de ensino fundamental, ali no início do curso, porque realmente a gente precisa, né, os alunos têm chegado com muita dificuldade, e a física que vai passar para o 2º período, não tendo no primeiro, justamente para que eles possam não ter tanta dificuldade na física por causa da matemática. Algumas das alterações, e um ponto muito positivo também, é que a gente conseguiu reduzir muito a sobrecarga no 6º período do curso, que tem sido o nosso problema, assim, em termos de reclamação, né? De, caramba, que período difícil. Era sempre isso que a gente recebia dos alunos.
Tá? E, por fim, eu não vou ler tudo isso, só para destacar que esse perfil profissional de conclusão, né, a gente destacou não só as funções ali, né, do técnico em química, as atribuições do técnico de química, né, mas também a formação, o desenvolvimento integral que a gente espera desse aluno, né, promovendo aí diálogo entre os conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos com os conhecimentos relacionados ao trabalho, a fim de expressar a compreensão integral do processo produtivo, né, aí contemplando o compromisso ético, a autonomia, né, o protagonismo na busca de respostas, direitos humanos, sustentabilidade e enfrentamento de todas as formas de preconceito. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês aí pela atenção, aí por ter aguardado ali um pouquinho além do horário. Fui mais rápido que eu pude e passar a bola aí de volta para o Clenilson, para dar continuidade. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado. Quero agradecer a Marina, ao Oswald, a Mariana e a Ilona também que fizeram a apresentação, além do Leonardo também, para a gente poder ter essa apresentação hoje, até mesmo pelo respeito a todos os coordenadores que estão aqui até essa hora. Tá? Então, a gente vai encerrar o CAET hoje. A gente vai fazer uma extraordinária na próxima quarta-feira, no dia 20, que já estava marcado anteriormente, né? Na realidade, a gente antecipou, mas aí a gente faz uma extraordinária, vou fazer a convocação até sexta-feira, certo? Até mesmo para dar continuidade a outras questões que estavam também encaminhadas nesse CREAT de hoje. Peço desculpa ao Dionísio, que montou a apresentação do regulamento do Certifica, que é um marco e uma importância que a gente vai ter aqui, tá? E aí peço a Ana Maria para encerrar a nossa gravação agora, né? E agradecer a todos pela